Meus irmãos, uma bênção estar com todos vocês, mesmo nesse dia frio, e sinceramente, para mim, nós estamos na melhor época do ano. Para mim, quanto mais frio, melhor. Mas, graças a Deus por todos vocês, temos alguns irmãos que estão impossibilitados de estarem conosco por conta das questões de saúde, sejam particulares ou de filhos, mas, ainda assim, o Senhor tem nos permitido. Mesmo com os problemas que tivemos, pedimos desculpas a todos vocês pelo atraso no início do nosso culto, mas estamos aqui para juntos podermos adorar o nome do nosso Deus. Guilherme, eu acabei esquecendo de pedir, eu vou ter alguns slides ali, por favor. Mas você pode abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 15, porque eu particularmente em dias especiais gosto de usar personagens bíblicos. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre a mulher cirofenícia, em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Texto que também está disposto em Marcos capítulo 7. Nós leremos posteriormente alguns versículos de Marcos 7. Então você pode ficar ali em Mateus capítulo 15, se porventura quiser deixar. Eu não sei se a sua Bíblia geralmente é como a minha, né? Tem algumas Bíblias que tem uma fitinha dessa daqui, você pode deixar em Marcos capítulo 7. Mas Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e eu vou colocar aqui para vocês já, sobre o texto dessa manhã e o título, a mulher cirofenícia. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: partindo dali Jesus, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deus abençoe a sua palavra, nós vamos orar nesse momento. Ó Deus querido, queremos agradecer ao Senhor, porque pela graça do Senhor todos nós estamos aqui. Também agradecemos por aqueles que, mesmo não podendo estar presentes, estão em seus lares nos acompanhando. Rogamos a Deus que o Espírito Santo abra os nossos corações, que possamos aprender as preciosas lições que Tua Palavra nos mostra essa manhã através do exemplo de uma mãe que no seu desespero estava buscando auxílio para sua filha. Desejamos, ó Deus, que nessa manhã tenhamos mães dispostas a arcarem, a pagarem o preço que for, não só a fim de fazerem o melhor para os seus filhos, mas também de demonstrarem sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os exemplos de fé que sua palavra nos trazem, ó Deus, devem ser não só entendidos, mas devem ser copiados. Nós devemos aplicar nas nossas vidas a fim de que sejamos crentes melhores, filhos melhores do Senhor. Abençoa todas as mães aqui representadas, aquelas também que estão nos assistindo, que o Senhor as abençoe nesse dia especial. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Assim como eu disse para vocês, se vocês quiserem, vocês podem deixar a sua Bíblia aí marcada em Marcos capítulo 7. Mas, meus irmãos, num dia especial como hoje, o Senhor dirigiu meu coração a poder falar desta mulher.
É muito importante declarar, e nós já vamos entender sobre isso, que o ministério de Jesus foi principalmente entre os judeus. Mas isso não impossibilitou que Jesus efetuasse grandes milagres na vida de gentios. 2 milagres que se destacam não é só a cura da mulher cirofenícia, mas principalmente o servo do centurião romano. O interessante nesses 2 casos é que Jesus não precisou estar presente do lado, ou pelo menos perto desses enfermos, para que eles fossem curados. Jesus disse uma palavra, e tanto o demônio retirou-se dessa menina, quanto o servo do centurião foi curado. Mas de todas as maneiras, meus irmãos, nos primeiros capítulos de Mateus, nós vemos Jesus apresentando as suas credenciais, principalmente como o Messias, como o filho de Davi. Você, por favor, volte algumas páginas na sua Bíblia e vá comigo para Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Eu vou pedir a gentileza do Júlio, que está perto do microfone aqui e também tem uma voz grave. Lê para nós, por favor, capítulo 10 de Mateus, versículos 5 e 6, só para os irmãos entenderem o contexto. Jesus enviou estes 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, e entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Então, meus irmãos, aqui está claro, Jesus está dizendo aos seus discípulos que os seus olhos deveriam estar principalmente voltados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz: não se dirijam aos gentios. Não é que Jesus não queria efetuar milagres aos gentios, mas dentro da soberania, da sua soberania, o Senhor sabia de como as coisas se desenrolariam, como a igreja seria importante na salvação de gentios. Então o seu ministério foi principalmente, assim como ele disse, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que, meus irmãos, quando nós lemos o Evangelho, ou os Evangelhos, o que nós vemos é Jesus efetuando milagres, é ensinando a palavra de Deus, é pregando o Evangelho do reino, e encontrando dificuldades em relação aos religiosos. Nós vemos Jesus sendo muitas vezes acusado e condenado por aqueles que deveriam recebê-lo. João vai dizer que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus, ele sofreu a perseguição por conta do ensino que ele estava pregando. Nós vemos, irmãos, e os evangelhos nos mostram sobre isso, que nas muitas vezes que Jesus não só apresentou a palavra à multidão, mas também efetuou milagres. Pessoas iam atrás de Jesus, não por aquilo que ele representava, mas principalmente por aquilo que ele podia fazer. E quando nós chegamos aqui no versículo 15, no versículo 21 do capítulo 15, Jesus, ele está no Mar da Galileia, ou na região do Mar da Galileia, e sobe a noroeste para as regiões de Tiro e Sidom. Vai nos dizer aqui em Marcos capítulo 7, o seguinte, versículo 24: levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Alguns estudiosos dão conta que Jesus, ele verdadeiramente saiu da onde ele estava a fim de receber um pouco de tranquilidade. Porque é muito importante também nós entendermos que os judeus, eles não só não se davam com os gentios, como também eles odiavam os gentios. Os gentios eram chamados de maneira pejorativa de cães. Então Jesus, ao sair das regiões do Mar da Galileia, ele sobe a noroeste e anda em torno de 50 quilômetros para perto da cidade de Tiro. Sidom fica pouco mais de 30 quilômetros de Tiro acima, mas ele foi para aquelas regiões a fim de descansar. Mas ele não conseguiu por muito tempo, porque ele foi achado por uma mulher, que aqui é dito no livro de Marcos, versículo 25,
Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Então, nós vemos que era uma pessoa que propriamente não era alguém que fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vemos um Jesus que, primeiramente, ele age de uma maneira que aqueles que conhecem a Jesus acham estranho um pouco do porquê ele agiu daquela forma. Mas todas as coisas que o Senhor permitiu tinham um propósito. Eu quero, meus irmãos, demonstrar a vocês 3 situações que esse texto nos destaca. Primeiramente, nós vemos e nós temos o quadro de uma mulher desesperada, cuja filha estava endemoniada. Eu deixo claro a vocês que esta era uma situação comum naquela época, não tão comum nos dias de hoje, mas naquela época era comum a possessão até mesmo de crianças. Vemos que nós não sabemos quanto ela andou até chegar a Jesus, mas quando ela soube que Jesus lá estava, ela foi atrás. A palavra de Deus usa a palavra clamar, ela estava clamando ao Senhor, então ela buscou auxílio em Jesus. Mas é importante destacar que, assim como fora dito, Jesus tinha o seu ministério propriamente entre os judeus. Vemos, irmãos, no versículo 22 do capítulo 15, que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Matthew Henry, um estudioso da palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte: os tormentos dos filhos são problemas dos pais, e ninguém deveria estar mais atormentado do que os que estão sob o poder de Satanás. Então a mulher não estava apenas buscando a cura para sua filha, mas ela estava buscando a cura espiritual. E aqui, meus irmãos, nós fazemos um pequeno parênteses. Satanás, ele é o Deus deste século. O que muitos pais não entendem hoje em dia é a maneira que Satanás tem sequestrado o coração dos nossos filhos. Naquela época, como eu disse para vocês, era diferente da forma que Satanás age hoje. Satanás tem sequestrado o coração dos nossos filhos através dos celulares, das redes sociais, músicas, filmes, séries e por aí vai. Eu já disse para vocês algumas vezes, uma empresa que até pouco tempo atrás era conhecida pela qualidade dos filmes infantis, que é a Disney, anunciou recentemente que aproximadamente 50% das suas produções será voltada, ou pelo menos será incluído, alguma questão LGBTQIA+. Então, como é que nós podemos ter tranquilidade de deixar os nossos filhos sentarem à frente da televisão, assistirem o filme, assistirem uma série, se nós não sabemos qual o conteúdo? Eu deixo claro para todos vocês. Já aconteceu, e quando isso aconteceu, nós usamos a disciplina de maneira correta, mas na nossa casa, as nossas filhas só podem assistir aquilo que nós temos conhecimento. Não importa se lá está como livre. Não importa se lá diz que crianças de qualquer idade podem assistir. Porque existe um conteúdo em um desses streamings que é altamente voltado às questões homoafetivas, que está como livre. Crianças podem acessar. O Ministério Público do Paraná está processando uma escola confessional. Eu creio que em Curitiba, porque na escola está sendo ensinado sobre como a Bíblia é contrária à questão da ideologia de gênero. Então as nossas casas devem ser portos seguros aos nossos filhos das artimanhas que Satanás tem usado para enganar esse mundo. Meus irmãos,
Se você ligou a televisão, e eu espero que você não tenha feito, se você ligou a televisão há 2, 3 semanas atrás, você viu como mulheres estavam nuas e seminuas dançando na frente da televisão, e todas essas questões não escandalizavam pessoas, estavam nos portais de todo o Brasil. Muitas vezes, até mesmo portais usavam de notícia para que você pudesse dar zoom nessas imagens para ver detalhes das fantasias. E todas essas coisas não escandalizavam ninguém. Mas que verdadeiramente nós sabemos que toda a questão do carnaval é um antro de prostituição. E essas questões muitas vezes são permitidas por pais cristãos. Então nós vemos uma mulher que estava clamando por uma questão espiritual a Jesus. O próprio Matthew Henry vai dizer o seguinte: pais amorosos sentem profundamente os tormentos daqueles que são partes de si mesmo. Nós que somos pais, nós sofremos com os nossos filhos. Eu me lembro que quando a Ana tinha poucos meses de vida, talvez ela tinha nem 1 ano de idade. Não, ela já tinha 1 ano de idade. Ela devia ter 1 ano e pouquinho. Eu me lembro que ela teve alergia a um determinado produto que a minha esposa usou para lavar roupa. E ela teve manchas por todo o corpo. E nós tivemos que levá-la à emergência. E quando nós chegamos lá, ela precisou tomar remédio na veia. Eu me lembro que 3, 4 pessoas precisavam segurá-la para que pudesse ser colocado aquela agulha no seu braço. E eu, como pai, eu me lembro o quanto ela chorou, o quanto para ela foi doloroso e para mim foi doloroso. Como ela ficou internada, eu precisei deixá-la com a minha esposa e eu voltei para casa. Todo o caminho que eu fiz da Santa Casa até em casa, eu fiquei chorando. Porque eu vi o sofrimento da minha filha. O sofrimento dela foi o meu sofrimento, eu sofri junto com ela. Então, para nós que somos pais, não é difícil entender como essa mulher chegou diante do Senhor. Como o seu desespero era tremendo. E ela clamou pela sua filha. Vemos também, meus irmãos, que ao chegar aos pés de Jesus, ela entendeu quem ela era. Ela não chegou cheia de razão. Ah, você é o Messias, então você precisa fazer aquilo que eu estou lhe pedindo. A Bíblia nos fala aqui no versículo 22 que ela clamava: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, verdadeiramente, a palavra clamar tem o sentido de humilhar-se, de implorar. Então, o seu amor pela sua filha levou-a a humilhar-se perante o Senhor. Mas note, meus irmãos, quando ela chama Jesus de filho de Davi, aqui demonstra que ela era uma pessoa que tinha conhecimento de quem era Jesus. Verdadeiramente, quando ela aborda Jesus e o chama de filho de Davi, ela estava agindo segundo os costumes judaicos. Por quê? Porque os judeus sabiam que pelas Escrituras o Messias seria o filho de Davi. Então, algum conhecimento das Escrituras judaicas ela tinha. Então, quando ela chamou Jesus de filho de Davi, ela reconheceu a linhagem de Davi em Jesus Cristo. Reconheceu que ele era o Messias prometido de Israel. Então ela não chegou cheia de si, ela clamou a Jesus por misericórdia. Mas note no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine, irmãos, ela está clamando a Jesus desesperada, Jesus não lhe responde nada. E sinceramente é um quadro diferente daquilo que nós vimos. Nós vemos um Jesus amoroso. Nós vemos um Jesus que se compadece das necessidades daqueles que chegam até ele. Será que aqui o Senhor estava indiferente? De maneira alguma, mas já nós vamos ver sobre isso. Vemos aqui, meus irmãos, que quando ela apresenta a Jesus a sua súplica, aparentemente Jesus não tinha lhe dado ouvidos. Porém, no versículo 24 há uma resposta. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus respondeu? Note no versículo 23
que os discípulos rogaram a Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui, verdadeiramente, nós precisamos chamar a atenção para a insensibilidade dos discípulos. Alguns comentaristas creem que eles disseram isso para que Jesus pudesse, de alguma forma, curá-la e logo dispensá-la. Mas a resposta de Jesus é uma resposta teológica. Assim como nós vimos em Mateus capítulo 10, Jesus deixou claro qual era a prioridade do seu ministério. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo maravilhoso. Versículo 25 vai nos dizer o seguinte: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, à medida que ela continuou a importunar Jesus, o Senhor deu uma resposta que aparentemente não só a rejeitou o pedido dela, como também de alguma forma a repreendeu. Versículo 26. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu explico para vocês, irmãos. Lembrem-se que eu disse a vocês alguns minutos atrás que chamar alguém de cão naquela época era um termo pejorativo. Os judeus chamavam os gentios de cães. Será que Jesus estava dando uma resposta atravessada para ela? Não. Quando Jesus usa a palavra no diminutivo, era uma maneira de demonstrar afeto por animais de estimação. Quando Jesus disse para ela exatamente que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, o ministério de Jesus era propriamente entre os judeus. Mas o versículo 28 vai nos dizer o seguinte, versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aqui, meus irmãos, nós vemos a perspicácia dessa mulher. Ela era uma mulher de cultura grega, era uma mulher que era gentia, que de alguma forma tinha um conhecimento das escrituras judaicas, sabia quem era Jesus. E logo ela apresentou uma réplica à resposta do Senhor. O que ela disse? Ela disse para Jesus que mesmo não sendo uma pessoa judia, não fazendo parte das promessas de Deus aos filhos de Israel, de alguma forma ela poderia usufruir dos benefícios dessas promessas. É por isso que ela deu essa resposta: que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava demonstrando fé naquilo que Jesus poderia fazer por ela. Meus irmãos, qual foi a recompensa dessa mulher? Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Vai lá para Marcos capítulo 7, que aqui vai nos acrescentar uma informação a mais. Versículo 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Meus amados irmãos, quando nós olhamos o quadro completo dessa história, nós vemos os propósitos soberanos de Deus em permitir que Jesus fosse até aquele local, encontrasse aquela mulher, agisse daquela forma, a fim de que ela pudesse demonstrar fé. O Senhor não estava sendo indiferente ao clamor daquela mulher, mas Ele estava querendo ensinar fé, uma fé genuína de todos aqueles que estavam ao seu redor. Discípulos estavam acompanhando Jesus, pessoas que verdadeiramente sabiam quem era o Senhor, tinham visto os seus milagres e ainda assim demonstraram insensibilidade perante as dificuldades de uma mulher que estava clamando por socorro e misericórdia.
Então todas as coisas que o Senhor fez tinham o propósito soberano de demonstrar uma fé genuína, que mesmo em meio às dificuldades, perseverou, clamou a Jesus e obteve aquilo que o seu coração tanto almejava. Meus irmãos, Jesus não só elogiou a grandeza daquela fé, mas fez aquilo que o coração de mãe almejava. A sua filha foi curada. Então, meus irmãos, algumas lições nós podemos tirar desse texto. Lições para todos nós. Primeiramente, e aqui vai aparecer para vocês, a primeira lição que nós podemos aprender com o texto que nós lemos é que todos aqueles que um dia serão honrados pelo Senhor precisarão ser quebrados. Isso é fato. Vamos lá para Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, capítulo 12. E essa é uma lição que muitos cristãos não entendem. Mateus capítulo 23, versículo 12 vai nos dizer o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus irmãos, os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia foram homens e mulheres que foram quebrantados. Que antes de serem grandes perante o Senhor, eles passaram por muitas provações. Aconteceu alguns anos atrás, de uma pessoa que eu conhecia, estava passando por uma dificuldade, e ele disse para mim o seguinte: mas pastor, eu sou crente, eu aceitei Jesus como Salvador, então essas coisas que eu estou passando, elas não deveriam acontecer. Todas as pessoas que estão à minha volta, e essa pessoa morava no nosso bairro, todas as pessoas que estão à minha volta são ricos. Estão sem problemas, estão gozando de boa saúde, de dinheiro, e eu aqui que sirvo a Deus estou passando por dificuldade. Meus irmãos, a vida cristã não é garantia de uma vida tranquila. Eu já disse para todos vocês, eu como seu pastor, sempre oro a Deus que traga a todos nós, individualmente, como família e como igreja, eu oro a Deus que nos traga aprovação. Porque são as provações que fazem com que a nossa fé seja aprovada. Que nós podemos verdadeiramente enxergar dentro de nossos corações aonde é que nós estamos. Você não vê durante a história da igreja grandes homens de Deus que foram usados, que tiveram a vida tranquila. Eles foram moldados no fogo da provação. Nós vemos Jesus dizendo que a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E muitas vezes, irmãos, nós nos apresentamos diante de Deus com o coração endurecido pelas nossas justiças, achando que de alguma forma nós merecemos algo de Jesus, quando na verdade nós não merecemos nada. Pense nas orações que você tem apresentado a Deus. Quantos de nós, irmãos, não fazemos aquela oração, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, ou às vezes confessamos os nossos pecados por 2, 3 minutos e fazemos uma lista de oração e pedidos de 20, 30 minutos. Algumas vezes nem adoramos a Deus, nem reconhecemos quem Deus é. E nós só estamos despejando diante de Deus os nossos pedidos. Está errado, meus irmãos. Está errado. Quando nós vemos a mulher chegando diante de Jesus, a primeira coisa que ela pediu é que o Senhor tivesse misericórdia. Ela não disse: Senhor, eu estou aqui, eu mereço, eu conheço as Escrituras, mesmo assim eu mereço que o Senhor cure a minha filha. Não. Ela clamou por misericórdia. Alguém que ela amava, ela buscou ajuda no único que poderia fazê-lo. Então, meus irmãos, verdadeiramente, todos aqueles que um dia serão honrados pelo Senhor precisarão ser quebrados. Se você, como cristão, não quer ser provado,
Eu lamento. Porque grandes homens e mulheres de Deus são forjados pelo fogo da provação. As alianças de ouro, elas têm essa forma depois que elas passam pelo fogo. Quando você vê ouro sendo retirado da terra, são pedrinhas, às vezes como se fosse poeira de ouro. Mas quando eles passam pelo fogo, há a purificação daquele ouro e eles tomam as mais diversas formas. O crente que verdadeiramente quer ser usado por Deus, ele precisa estar aberto a ser provado pelo Senhor. A segunda lição que nós vemos nesse texto, meus irmãos, é que Cristo gosta de exercitar a grande fé através de grandes provas. Vai comigo para Tiago capítulo 1, eu sei que ficou meio claro aqui. Ô Eduardo, desliga essas luzes daqui da frente, por favor, talvez fique um pouco melhor. As letras ficaram um pouco claras aqui, talvez tenha melhorado um pouco para vocês. Mas Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 e também versículo 12. Vamos todos para lá? Tiago capítulo 1. Vamos todos para lá, Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Texto bem conhecido, me lembro que na época eu estava fazendo uma matéria lá no seminário e nós tínhamos que decorar uma passagem, eu decorei quase todo o capítulo 1 de Tiago. Sugiro veementemente que vocês possam fazê-lo, principalmente versículos de 1 a 4. Preste bem atenção, meus irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, repito, alegria, o passardes por várias provações. Vamos fazer uma pausa aqui? É bom passar por provação? É bom? Você, quando acontece, você fala, beleza, provação. Alguém faz isso? Só que Tiago está dizendo, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, as provações não são fáceis, mas são necessárias. São necessárias. Eu já disse algumas vezes para vocês e quero repetir. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do nosso íntimo. Ele sabe se verdadeiramente nós somos homens e mulheres de fé. Nós é que não sabemos. E as provações, verdadeiramente, são os instrumentos mais eficazes que Deus mostra a nós aonde está a nossa fé. Não são poucas as pessoas que, quando estão passando por provações, se achegam a Deus. Quando as coisas se acalmam, logo elas se afastam. Esses não são homens e mulheres de fé. Esses não são homens e mulheres de Deus. As provações, elas devem ter o efeito nas nossas vidas de nós conhecermos qual caminho que nós trilharemos a fim de chegarmos para perto de Deus. É como, meus irmãos, uma boa sobremesa, uma boa comida, que quando você come, você logo quer repetir. Estar perto de Deus é a melhor coisa que nós, como filhos dele, nós temos. Alguns de vocês passarão os dias das mães com as suas mamães. Alguns de nós, como eu estou perto da mãe das minhas filhas, mas eu estou longe da minha mãe. Eu creio que ela até está me assistindo. Beijo para minha mãe. Mas não é bom estar perto da mãe? Não é gostoso? Não é gostoso, gente? Ah, não sei não. Estou achando que tem gente aí que está bravo com a mãe. Só pode. É gostoso estar perto da mãe, pessoal? Meus irmãos, é uma bênção.
Minha mãe passou uma semana aqui em casa e foi maravilhoso o simples fato de, mesmo nas suas dificuldades, ficamos deitados ali juntos na cama, conversamos, algumas vezes andamos de carro, fizemos algumas coisas juntos. Isso é maravilhoso. Se você tem o privilégio de ter a sua mãe ao seu lado, aproveite. Minha mãe colocou a foto da minha avó, mandou para mim esses dias. Minha avó completaria... Puxa vida, minha mãe vai ficar brava comigo. Minha avó completaria 90 e tantos anos. Agora no dia 4 de maio. Eu me lembro, irmãos, como era gostoso chegar em São Paulo. Uma das primeiras coisas que nós fazíamos era ir na casa da minha avó. Era bom demais. Então, se você tem a sua mãe, aproveite enquanto você pode. Nós temos o nosso Pai Celestial. Nós não podemos nos afastar dele. Nós precisamos entender que é vital para as nossas vidas estarmos perto de Deus. E as provações fazem isso. Eu sei, irmãos, que quando eu digo para vocês, logo você se assusta. Puxa vida, o pastor está querendo mais provação para mim. Estou, irmãos. O mesmo que eu estou querendo para você, eu quero para mim também. Porque através das provações nós nos achegamos mais a Deus. A nossa fé é provada e, como Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A nossa fé fica solidificada. E olha que maravilha, meus irmãos. Não só teremos mais a presença do nosso Pai conosco, mas ainda seremos recompensados. Versículo 12 diz que feliz e bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Eu sei, meus irmãos, que algumas provações são muito duras. Eu não sou leviano de dizer que todas elas são fáceis e são boas. Algumas delas são muito difíceis. Mas o Senhor, Ele deixou claro para todos nós. A sua presença estará conosco. E ainda assim nós seremos recompensados pela nossa fidelidade. Mesmo que a recompensa não venha nesse mundo. Um dia nós teremos a recompensa da nossa fidelidade. Então, independente das provas que nós passarmos, meus irmãos, precisamos honrar o nosso Deus. Não seremos e não devemos ser fiéis pela recompensa, mas por aquilo que Deus representa para cada um de nós. A terceira lição, meus irmãos, é que a força da nossa fé depende da determinação e intensidade com que nós clamamos ao Senhor. Nós vemos que aquela mulher, por vezes, clamou ao Senhor. Na minha mente, eu vejo ela ajoelhada aos pés de Jesus, implorando a Jesus pela cura da sua filha. Você está em Tiago, você pode ir comigo para capítulo 2, versículo 26, que vai dizer o seguinte, 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não demonstro, é uma fé vazia. É uma fé morta. Algumas pessoas erroneamente acham que aqui Tiago está dizendo que a salvação depende de fé e obras. Não. A demonstração da salvação é verdadeiramente feita através de obras. Nós demonstramos que somos salvos através das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, talvez você sabe de cor, mas vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, versículo 6, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ninguém pode agradar a Deus com dinheiro. Você não pode agradar a Deus com a sua presença na igreja. Você não pode agradar a Deus com a cesta do amor. Você não pode agradar a Deus fazendo bem para outras pessoas. Nós podemos agradar a Deus tendo fé. E todas essas coisas que eu disse são consequências positivas de homens e mulheres de fé.
Também, meus irmãos, a quarta e penúltima lição que nós podemos ver nesse texto é que a oração é a chave que desbloqueia um coração incrédulo e fortalece um coração humilde e necessitado. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Pessoas cujo coração está fraco, cuja vida espiritual está em frangalhos, quando ela busca a Deus em oração, quando ela busca o Senhor, esta é a chave que verdadeiramente fará do seu coração, antes enfraquecido, agora, depois que buscou a Deus, um coração fortalecido. 1 Tessalonicenses 5,16. Orai sem todos aqueles que fazem uso da oração sabem dos benefícios que ela traz na sua vida. Meus amados, nós vimos na vida da mulher cirofenícia que era uma mulher que clamou a Jesus, ela o adorou. Existem alguns estágios para a oração. Primeiramente, eu creio que quando nós chegamos na presença de Deus, é muito importante que nós clamemos por perdão e misericórdia dos nossos pecados. Porque se nós não pedirmos perdão, se nós não confessarmos os nossos pecados, o Senhor não nos ouvirá. Então a primeira parte e mais importante é a confissão de pecados. Posteriormente, adore a Deus. Reconheça o Senhor na beleza da sua santidade, seja grato, renda ações de graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Seja grato a Deus pelas bênçãos e também pelas provações. Seja grato a Deus porque mesmo nas dificuldades e nas derrotas, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nós podermos nos levantar e fazermos a sua vontade. E finalmente, meus irmãos, quando as respostas à oração são demoradas, Deus está dessa maneira ensinando-nos a orar mais e a orar melhor. Se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, você vai ver que é um filme herético, é claro. Aonde um homem se transforma em Deus quando Deus entra de férias. Aquele homem reclama tanto de Deus que Deus dá para ele a oportunidade dele ser Deus, e aí então Deus entra de férias. Mas dentre todas as besteiras que acontecem no filme, uma chama atenção. Tem uma hora que ele começa a ouvir orações. E aí ele pega lá um computador onde tem todas as orações e ele diz sim para todas as coisas. O que acontece quando todas as orações são respondidas? Caos. Porque se você às vezes orar, Senhor, eu quero ganhar na loteria. Todo mundo queria ser rico. Se você pergunta aqui, quantos queriam ser rico? A maioria vai dizer que gostaria. Então, meus irmãos, Deus sabe dosar os nossos pedidos. Deus sabe verdadeiramente se tudo aquilo que nós colocamos em oração é necessário para as nossas vidas. Eu já disse para vocês, uma vez, o nosso querido Mário, irmão da dona Lívia, que hoje está na presença do Senhor, ele me ensinou uma oração muito preciosa. Estávamos conversando lá na casa da dona Lívia, e ele me disse, pastor, muitas vezes nós oramos errado. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedindo para Deus, Senhor, me dá um carro. Mas às vezes a vontade de Deus é que você tenha uma bicicleta. Às vezes a vontade de Deus é que você tenha dinheiro para pegar ônibus. Às vezes a vontade de Deus é que você tenha um tênis, ou que você tenha saúde para andar da sua casa até a igreja. Então muitas vezes nós oramos errado. Por isso que nós não alcançamos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque nós estamos orando errado. Quando nós chegamos à presença de Deus, é muito importante destacarmos que seja feita a vontade de Deus para os pedidos que nós estamos colocando diante dele. Agora, existem pessoas que pensam assim, pastor, Deus, ele sabe de todas as coisas, então eu posso orar uma vez só e deu. Não, irmãos. Deus
se agrada da nossa dependência dele. Então, muitas vezes, Jesus nas Escrituras deixa claro, usou algumas parábolas de pessoas que estavam importunando a Deus por conta das suas orações. E estes devemos ser cada um de nós. Nós não sabemos quando ou se as nossas orações terão o fim que nós esperamos. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, nós precisamos estar principalmente atentos à vontade do Senhor. O capítulo 6 de Mateus, 6-8, vai dizer o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus é o vosso Pai. E Ele sabe sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então Deus conhece, meus irmãos, o que há dentro de nossos corações, antes mesmo que as nossas bocas sejam abertas. Meus amados irmãos, essas 5 lições, elas saltam aos nossos olhos quando nós vemos uma mulher de fé, que muito amou a sua filha, a ponto de colocar-se diante de Jesus. E mesmo que aparentemente o Senhor não estava atento às suas necessidades, ela perseverou em buscar auxílio ao desejo do seu coração. Jesus queria demonstrar aos seus discípulos o que era uma fé verdadeira, e essa história chegou até nós pela palavra de Deus. Eu quero desafiar todos vocês. Sejamos homens e mulheres de perseverança em orar. Sejamos perseverantes naquilo que nós temos colocado diante de Deus. Mães, orem pelos filhos. Eu quero dizer a todas vocês, não importa quantos anos têm os seus filhos, se são grandes, se são pequenos, se são casados, não interessa. A melhor maneira que nós lutamos pelos e com os nossos filhos é quando nós estamos de joelhos diante de Deus. É claro que nós temos muito trabalho a fazer. Os filhos que estão em nosso lar, que estão debaixo da nossa alçada, nós precisamos zelar, porque Satanás tem cada dia mais feito das suas artimanhas ou verdadeiramente lutado contra a fé de nós cristãos, e nós precisamos perseverar. O escudo, meus irmãos, é a palavra de Deus. Mas ore, persevere, nunca deixe de orar, nunca esmoreça. Mães, que esse dia seja um dia especial para todas vocês, que verdadeiramente possam sentir dos seus filhos o amor que vocês merecem. Eu sei que algumas talvez não tenham o seu filho perto, seja por alguma situação, seja por alguma questão, mas diante de Deus o Senhor sabe qual o seu trabalho e te recompensará. Então, meus irmãos e irmãs, ao passar por Mateus capítulo 15, ao ler sobre a história de uma mulher que muito amou e muito buscou, nós precisamos nos assemelhar e fazer de igual forma, porque todos nós temos situações que nós precisamos também clamar a Jesus. Clamemos pelos nossos filhos. Busquemos ao Senhor cada dia de nossas vidas. Eu quero pedir a vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque nós vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é tão gratificante a todos nós sabermos que temos um Deus que está atento às nossas necessidades. Todos nós que somos filhos de uma mãe, de um pai, todos nós que talvez estamos hoje gozando da presença das nossas mães, ou até mesmo aqueles
cujas mamães estão na eternidade. Nós agradecemos ao Senhor, porque cada uma delas tem um lugar especial em nossos corações. Então nós precisamos aprender com os exemplos positivos das nossas mães. Independente se elas tiveram erros e acertos nas suas vidas, nós podemos aprender com esses erros e acertos, a fim de sermos homens e mulheres, primeiramente de Deus, mas também mostrando aos nossos filhos como eles são preciosos ao Senhor, como nós fomos amados ou até mesmo as dificuldades que nós passamos e como o nosso caráter foi moldado através disso. Eu oro ao Senhor, ó Deus, que todas as lições que podemos aprender através da história da mulher Cirofenícia, que verdadeiramente nós apliquemos nas nossas vidas. As provações, elas são importantes, a fim de que sejamos homens e mulheres de Deus. E tenhamos, ó Deus, verdadeiramente o desejo de nos aproximarmos do Senhor. Que as provações nos tragam para perto de Ti. E que também nós possamos clamar, nós que somos pais e mães, possamos clamar pelos nossos filhos. Dá, Senhor Deus, uma bênção especial a cada mãe aqui representada, seja aquelas que nos assistem de maneira remota ou aquelas que estão aqui presencialmente. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém.